Você não caiu nesse vídeo por acaso. Pode parecer só mais um conteúdo, mas se você ficou até aqui, tem algo dentro de você tentando acordar. E hoje você vai ouvir algo que talvez mude completamente a forma como você enxerga sua vida. Mas antes de continuar, eu preciso que você faça uma coisa simples. Fique até o final, sem pular, sem sair, porque o que eu vou te contar só faz sentido completo no final. E é exatamente isso que a maioria das pessoas erra. Elas começam, mas não vão até o fim. E é por isso que continuam exatamente onde estão. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes você já sentiu que poderia estar vivendo muito mais, mas alguma coisa te trava? Como se você tivesse potencial, mas não consegue acessar. Como se tivesse algo faltando e você não sabe exatamente o quê. Respira, porque o que você vai ouvir agora pode ser a peça que faltava. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando as pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Ele entrevistou milionários, empresários, líderes e descobriu algo que quase ninguém fala. Não era sorte, não era talento, não era nem oportunidade. Era algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso. Ele percebeu que todas essas pessoas tinham uma coisa em comum. Elas controlavam aquilo que a maioria das pessoas deixa completamente solto: os pensamentos. Agora presta atenção nisso, porque isso pode parecer simples, mas não é. O que você pensa não fica só na sua cabeça. O que você pensa começa a moldar suas decisões, e suas decisões moldam sua vida. Mas aqui vem a parte que ninguém te conta. Você não controla a sua vida diretamente. Você controla o que entra na sua mente, e isso controla todo o resto. Agora deixa eu te fazer uma pergunta estranha. O que você está ouvindo antes de dormir? Sério, porque esse momento é um dos mais perigosos e mais poderosos do seu dia. Quando você deita, seu cérebro começa a desacelerar. A barreira entre o consciente e o subconsciente enfraquece, e tudo que você consome nesse momento entra direto na parte mais profunda da sua mente, sem filtro, sem questionamento, sem resistência. Agora pensa comigo. Se você passa esse momento vendo coisas aleatórias, reclamações, conteúdos vazios ou até negativos, o que você acha que está sendo programado dentro de você? Exatamente. E é por isso que a maioria das pessoas acorda no dia seguinte com a mesma mentalidade, os mesmos medos e as mesmas limitações. Mas algumas pessoas fazem diferente. Elas usam esse momento. Elas escolhem conscientemente o que vão ouvir. Elas alimentam a mente com aquilo que querem se tornar. E é aqui que tudo muda. Seu cérebro não distingue muito bem o que é real do que é repetido com emoção. Se você escuta algo com frequência, com atenção, com sentimento, seu cérebro começa a aceitar aquilo como verdade. E quando isso vira uma verdade interna, suas ações começam a mudar sem você perceber. Você começa a agir diferente, pensar diferente, reagir diferente. E aos poucos, sua vida começa a mudar. Mas tem um detalhe nisso tudo. Um detalhe que quase ninguém percebe e que pode estar sabotando tudo isso, mesmo que você esteja tentando melhorar. Você pode estar tentando mudar, mas ainda está alimentando os mesmos pensamentos antigos. E isso cria um conflito. É como tentar acelerar o carro com o freio puxado. Por fora você quer crescer, mas por dentro a programação continua a mesma. E enquanto isso não muda, nada muda. Napoleon Hill falava muito sobre autossugestão. Pode parecer complicado, mas é simples. É o processo de repetir ideias para si mesmo até que elas se tornem parte de quem você é. Mas aqui está o erro que a maioria comete. Repetem palavras sem emoção, sem crença, sem presença. E isso não funciona, porque não é só o que você ouve, é como você ouve. Se você escuta algo distraído, mexendo no celular, pensando em outra coisa, não entra. Mas se você escuta com atenção, com intenção, como se aquilo fosse importante, tudo muda. Agora imagina isso. Você, hoje à noite, no silêncio, sem distrações, ouvindo exatamente o que precisa ouvir. Não qualquer coisa, mas algo que mexe com você, que faz você refletir, que te incomoda um pouco, mas também te dá clareza. Isso começa a reprogramar sua mente. E se você fizer isso da forma certa por alguns dias seguidos, algo começa a acontecer. Pequenas mudanças, quase imperceptíveis, mas que com o tempo se tornam gigantes. Você começa a se respeitar mais, a acreditar mais em si, a tomar decisões melhores. E, de repente, coisas que antes pareciam impossíveis começam a parecer naturais. Agora me escuta com atenção, porque isso pode ser o ponto de virada.
Você não precisa de mais motivação, você precisa de direção mental. Você precisa começar a escolher o que entra na sua mente, principalmente antes de dormir, porque é ali que a transformação começa de verdade. Mas só funciona se você realmente fizer. Não adianta ouvir agora, se inspirar e amanhã esquecer. O que muda sua vida não é um vídeo, é o que você faz depois dele. Então hoje, antes de dormir, volta aqui. Escuta de novo, mas dessa vez presta atenção em cada palavra, sem distração, sem pressa, e observa o que começa a mudar dentro de você. Porque talvez o problema nunca foi falta de capacidade. Talvez só faltava você ouvir a coisa certa no momento certo. E se esse vídeo apareceu para você hoje, talvez esse momento seja agora. E amanhã você vai entender.